E, neste momento, assistiremos à apresentação da Associação das Mães dos Autistas de Sinop, a AMA. Para isso, convidamos a fundadora e presidente Josilene Moraes. Olá, gente. Bom dia. Gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça, a desembargadora, a doutora Nilza, e a todo o tribunal por ter permitido esse evento sobre o autismo. É uma pauta que quase não se tem falado, e eu acho que é a primeira vez que o Poder Judiciário usa esse tema com essa proporção, com esse público assistindo, e isso é muito importante para nós que temos filhos autistas, ter o autismo como pauta de discussão, de informação, levar a informação para as pessoas, para que a gente tenha uma sociedade, de fato, inclusiva. Então, agradecer à desembargadora, gratidão por ter trazido essa pauta, por ter trazido esse tema. A gente precisa ainda discutir muito sobre isso. Eu gostaria de cumprimentar a todos, que estão à frente desse evento, envolvidos, que fizeram com que esse evento fosse possível. Gostaria de cumprimentar a Sheila, nossa madrinha, que, se hoje nós estamos aí com o prédio que o senhor Roberto Dorner fez, construiu com o salário dele, é porque um dia a Sheila saiu do seu gabinete e foi até a nossa instituição e viu a nossa realidade. O dia que ela esteve lá, eu chorei. Acho que eu já chorei para bastante gente aqui. O doutor Newton está ali um dia também no gabinete dele. Foi falar sobre a questão da inclusão nos parques. Muitas mães já sofreram com preconceito nos parquinhos, tanto público quanto privado, e eu não sou diferente. Eu também sofri. Eu também já saí chorando de parquinhos, com a minha filha. Também já senti os olhares tortos, pelo comportamento dito inadequado. O doutor usou aqui uma expressão, anomalia. Eu acredito que a anomalia está sendo nós. Conhecendo a minha filha e convivendo com ela, eu vejo a pureza no coração dela, eu vejo a sinceridade. Eles não têm máscara social, eles são a mesma pessoa em qualquer ambiente. E, para eles, não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Você é um ser humano. E ele te trata com amor e com verdade. E isso que está faltando na sociedade, verdade, amor. Por isso que eu acho importante essa pauta, porque numa sociedade tão individualista que nós estamos, e tão cheia de preconceitos e de máscaras, eu acho que essa incidência de nascimentos de crianças autistas, 1 para 36, ou seja, estamos numa escala que daqui a pouco metade das crianças estão nascendo dentro do espectro. Então, acho que isso não é o acaso. Eu acho que é uma mudança de comportamento, uma mudança de sociedade, que precisa realmente ter essa mudança, precisa de seres humanos com essa genética diferente, diferente dessa nossa, que eu acho que essa nossa é a anomalia. Aí essas crianças autistas que estão nascendo para nos mostrar, o que de fato é ser humano. O que, de fato, é ser um ser humano. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui para defender a pauta das pessoas dentro do transtorno do espectro autista, porque eu tenho que falar por várias mães atípicas. E as mães atípicas sofrem. Elas sofrem porque o acesso aos atendimentos e à rede de suporte é quase inexistente. Hoje, gente, quando
O seu Roberto falou que nós temos quase 300, né? Na verdade, nós temos 300 e poucas crianças na fila de espera, aguardando por terapias. Então, são mães que agora estão em casa, angustiadas, porque sabem que o tempo está passando e que aquela criança sem terapia dificilmente vai se tornar um adulto com autonomia. E nós precisamos enxergar essa realidade, e para que haja inclusão de fato, a gente precisa se movimentar no sentido de fazer com que essas crianças elas tenham acesso ao direito de fato, e não só no papel. Essas mães eu recebo todos os dias na AMA. São mães que chegam chorando, que não sabem mais o que fazer e não têm acesso a atendimento. Hoje, nós temos só na rede municipal de educação mais de 1.000 crianças autistas dentro do espectro. E nós, mães, nós enfrentamos várias situações de não acesso ao direito, seja na educação, porque nós precisamos que nossos filhos aprendam. Nós não precisamos que eles só estejam inseridos, mas que eles estejam incluídos, que é diferente a inserção da inclusão. Nós precisamos que nossos filhos eles estejam lá para aprender, mesmo que não seja na mesma proporção que as outras crianças que não são atípicas, mas que eles estejam ali para aprender. Então, quando a gente olha uma professora que enxerga aquela criança como um peso, um fardo, uma criança que eu vou ter que me despender mais, eu vou ter que trabalhar mais para conseguir lidar com ela. Ela não olha aquela criança como uma oportunidade que ela está tendo de evoluir e de fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, hoje, quando a gente fala de adaptação curricular, o que a gente vê? O tal do PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. A gente vê um copia e cola. Aquelas... Claro, gente, que tem as exceções, mas aquela criança ela não foi analisada em suas habilidades e seus déficits. O que aquela criança precisa para aprender? O que a gente precisa ofertar para aquela criança? Olha, a minha filha, quando ela estava em processo de alfabetização, eu só escutava, está tudo bem, ela vai aprender, está tudo bem, ela está acompanhando, mas eu sou mãe, eu via que ela não estava acompanhando, e nós mães sabemos. Então, ela estudava em colégio particular, gente, não era público. Nós não temos só esse problema em escolas públicas, nós temos nas particulares também. Olha, eu tive que contratar uma professora, eu tive que estudar as dificuldades da minha filha, e eu tive que preparar um material, porque eu não me conformei com aquele, está tudo bem, ela vai aprender. Todos os colegas estavam lendo, e hoje a minha filha lê e escreve. Então, é possível. Basta que a gente tenha um olhar sensível, basta que a gente tenha um esforço, basta que a gente queira fazer com que essa criança evolua. E hoje o que a gente vê são crianças autistas dentro do espectro, que estão em 5ª, 4ª série, ali sentadas, apenas olhando, porque não estão aprendendo, não são alfabetizadas, não aprenderam a ler e escrever. Isso é um crime. Isso é um crime com a criança. Então, nós precisamos ter uma cultura de olhar para esse ser humano. Ele tem potencialidades, ele tem dificuldades, mas ele tem habilidades. Nós precisamos olhar essas habilidades, enxergar esse ser humano, porque, senão, nós estamos a passos largos para uma sociedade de crianças que vão se tornar adultos, e adultos sem autonomia. E um monte de adultos sem autonomia, não estou falando de uma pequena parcela. E esses adultos vão ter que ser tutelados pelo Estado. Então, que sociedade a gente está caminhando? Nós precisamos ter um olhar
mais atento para essas crianças. Então, eu fugi totalmente aqui do tema, né, do que eu ia falar sobre a AMA. Vou falar um pouquinho sobre a nossa associação. Então, hoje a AMA ela tem 70 crianças dentro do espectro autista, né? Ali é uma das nossas crianças, que a mãezinha está ali, inclusive, Dori. Tem muitas mães atípicas aqui. Qual que é a nossa missão? Lutar pela concretização dos direitos da pessoa com espectro, fomentar o apoio entre as famílias. Lá nós nos entendemos. Então, nós criamos uma rede de identidade. Nós tentamos nos fortalecer para que a nossa causa seja vista. Então, nosso intuito é auxiliar nessa integração dos autistas com a sociedade e fiscalizar as leis vigentes, as leis que não estão se concretizando na prática. Promover ações de conscientização, como é essa, né? Agora nós vamos ter um mês de conscientização do autismo. Auxiliar as famílias que não possuem condições financeiras. Lá na AMA, nós só atendemos as crianças hipossuficientes. Depois eu vou passar uma foto das visitas domiciliares. Então, nós só atendemos aqueles que realmente não têm condições de oferecer essas terapias, esses atendimentos, né, para as suas crianças. Então, a AMA foi fundada, né, por mim. A princípio, nós não tínhamos o intuito de oferecer terapias. O intuito era mesmo de fortalecer a causa, de levar movimentos de conscientização para a população. Mas, no decorrer da caminhada, nós fomos recebendo cada vez mais demandas de mães, né, sem esse suporte. Então, começamos os atendimentos. O motivo foi a minha filha, né, a Valentina, que é uma criança de 11 anos, dentro do espectro do autismo. Agora não se fala mais em leve, né, grave, médio, mas ela seria de suporte 2. É uma criança que demanda bastante investimento emocional, psicológico. Todos os dias é uma luta. Então, como a maioria das mães atípicas, né, todos os dias a gente tem que lutar. Lutar para que seu filho não sofra bullying, lutar para que seu filho seja aceito, lutar para que a sociedade inclua, né? Pedir, pelo amor de Deus, convida meu filho para ir brincar no parquinho, porque ninguém convida. É difícil, sim, claro, mas também tem a satisfação de ter uma criança amorosa, pura, sincera, verdadeira, né? Como eu já falei aqui inicialmente. Mas a maior dificuldade que nós mães temos, a maior ansiedade, é saber que um dia nós não estaremos aqui e que rede de suporte, né, haverá para essas crianças que vão se tornar adultos e que muitas não vão ter autonomia ou vão ter autonomia limitada. Né? O que nós temos de políticas públicas para essas crianças que vão se tornar adultas e um dia vão ficar desamparadas? Então, é a maior ansiedade que nós, mães atípicas, temos. Aqui eu trouxe um pouquinho da nossa história, como que foi que começou a AMA. Né? Nosso primeiro dia de crianças, nós não tínhamos sede ainda. Nossa primeira sede, nós alugamos uma casinha velha e nós tínhamos recurso para atender, mas não tínhamos móveis. Então, cada um saiu catando móvel velho, pedindo doações, né? Chiara está aqui. Pedindo doações.
E a Unimed tinha, na época, trocado todos os móveis, né? E nós conseguimos os móveis, e cada um doou uma área, e assim nós começamos a atender. Nosso segundo dia das crianças aí já está um pouquinho melhor, né? Está no Piemonte. A nossa caminhada, que todos os anos nós fazemos, no mês de conscientização do autismo. A nossa programação, né, que agora eu não posso deixar de falar, que mês de abril, dia 2, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí a AMA, junto com o poder público, com outras parcerias, está desenvolvendo uma programação. E nós gostaríamos que todos fossem, né, divulgassem, falassem para outras pessoas para também participar. Ali embaixo tem o QR Code. Esse QR Code tem toda a programação, que ficaria muito extenso para a gente, né, colocar, mas dia 1º nós vamos ter uma blitz. É uma blitz educativa, informativa. Nessa blitz nós vamos estar distribuindo folders para as pessoas, falando um pouquinho, né, sobre o autismo e também fazendo essa divulgação das outras ações. Ali tem a programação, né? Então, nós vamos ter a blitz da inclusão, vai ser ali do lado do cemitério, porque ali tem um tráfego que fica vários carros parados durante as 5 horas, né? Então, que nós vamos ter público para estar abordando. Nós que estamos no meio, a gente acha que todo mundo sabe o que é autismo, todo mundo sabe o que é aquele cordão, né, do quebra-cabeça, mas não é bem assim. Por a gente estar no meio, né, o pessoal da educação, ou quem milita na área, ou pessoas que a demanda chega, né, sempre, sabem o que é. Mas ainda tem uma porcentagem muito grande na nossa sociedade que não faz ideia do que é o autismo. Então, nós precisamos chegar nessas pessoas. Nós precisamos chegar nos pais das crianças, né? Não só nas crianças, porque quem educa a criança, quem incute aquela cultura de amor, de sensibilidade ao próximo, de tratar bem as pessoas, é os pais. Então, nós precisamos, né, acessar esses pais. Esse ano eu procurei algumas pessoas falando que eu queria fazer algo diferente, né, no mês de conscientização. Algo que realmente impactasse, que sensibilizasse as pessoas. Porque a gente vê muito no mês de conscientização ações para cumprir pauta, né? É um mês de conscientização, precisamos fazer alguma coisa, né? A gente vê evento lá que coloca uns brinquedos, dá umas comidas lá para as mães. Nós precisamos de eventos que realmente, como esse aqui, que realmente seja informativo, que realmente toque no coração das pessoas, que realmente chegue a informação e que seja uma informação que gere empatia, que gere uma mudança de comportamento. Então, nós precisamos chegar nessas pessoas que ainda não sabem o que é autismo. Que, quando vê uma criança jogada no chão, gritando, muitas vezes fala, que pai que não sabe educar essa criança. A criança está tendo busca sensorial, ela está em crise, ela está em sofrimento. A mãe, além de sofrer com a crise da criança, sofre com o olhar das pessoas, né? Então, nós precisamos que as pessoas entendam que certos tipos de comportamentos, de correr para lá e para cá, de ficar assim, colocar a mão no ouvido, que isso faz parte, são estereotipias da criança autista. Que as pessoas realmente incluam e não discriminem essas crianças. Então, precisamos chegar nessas pessoas, que é uma grande parcela da sociedade, que ainda não sabem o que é o autismo, ainda não entendem essas estereotipias. Então, a criança está lá, correndo o tempo inteiro, num lugar formal, num cartório, num restaurante, e as pessoas ficam assim, né?
E aí a mãe não sabe o que faz. Senta um pouquinho, filho. Senta só um pouquinho aqui. Sem graça, né? E as pessoas assim, né, olhando. Então, nós precisamos que as pessoas entendam que isso é o transtorno do espectro autista. Que incluam, que tenham lugares, né, sensoriais, que tenham espaços para atender essas crianças. Nós temos aqui no Ganha-Tempo mesmo, é uma dificuldade para as crianças tirarem a impressão digital. Elas choram, elas berram. E, assim, há anos se escuta que vai ter um espaço sensorial, que vai ter um espaço adaptado, e esse espaço nunca chega. Então, nós precisamos levar a inclusão de forma concreta, que essa inclusão realmente aconteça. Então, aqui tem um depoimento de uma mãe, né? Não sei como que faz para... Meu tempo está esgotado, vou passar só rapidamente. Bom, não vai dar para mostrar o depoimento de uma mãe assistida lá na entidade. Um pouco das nossas ações, né? Nós fazemos evento, Dia das Mães. Aí foi a primeira Paralimpíadas, né? A primeira que teve no município. É de grande relevância que a gente realmente tenha ações assim que sejam concretas, né? Paralimpíadas é inserir a pessoa com deficiência dentro desses espaços. Então, nós tivemos a primeira, esse ano eu creio que vai ser maior, que a gente vai ter mais tempo para organizar, né? Ali é o site da AMA. Se as pessoas perguntam como se cadastrar, como fazer parte da AMA, nós temos um site, ali tem uma aba cadastro. Após o cadastro é feita a visita domiciliar, onde a gente escuta muito choro, né? E nós tentamos atender aquelas pessoas que realmente precisam. Ali é a Fernanda, assistente social, a Kelly. Aqui sou eu, que no início era assistente social da instituição, que eu também sou assistente social. Na verdade, eu amo fazer visita, amo conhecer a realidade das pessoas. E é isso que me move a querer que essa entidade cresça e que essas pessoas sejam atendidas. Estou terminando, gente. Ali é o que nós temos na entidade. Eu ia chamar os prestadores de serviço aqui, mas também não dá tempo. Mas nós temos 3 psicólogos, um fonoaudiólogo, uma advogada, uma psicopedagoga, uma professora de dança, de jiu-jitsu, uma pedagoga, 3 fisioterapeutas, uma supervisora, uma zeladora, uma secretária. Tudo isso nós temos com R$430 mil por ano. Nós temos essa equipe toda. Para vocês verem que, com uma boa gestão e honestidade, a gente faz muita coisa, né? Esse daí é o programa Nota MT, que vocês também podem cadastrar e nos ajudar, colocando a entidade AMA, né, na escolha. Então, eu aproveitei, claro, né, que tem todo esse público aqui, para pedir a ajuda de vocês. Hoje nós estamos com vários instrumentos musicais lá encaixotados, esperando recurso para contratar um professor de música. Nós também precisamos mais psicólogas, né, para poder oferecer atendimento, mais profissionais. Fonoaudióloga nós precisamos também, só temos uma. Então, nós vamos para uma sede nova, nós vamos ter sala, mas nós vamos ter muito mais despesas, né? Então, é uma preocupação, a gente precisa estar com suporte financeiro para não dizer assim, a AMA, mês que vem, vai fechar porque não tem dinheiro para pagar energia, por exemplo. Então, nós precisamos estar preparados para esse novo passo, por isso, toda ajuda da sociedade é bem-vinda. Quem puder cadastrar a nota fiscal, colocar, escolher a AMA, para que a gente tenha esse recurso, é pouco, mas ajuda. Quem puder participar dos nossos eventos também. Tem o QR Code ali, né, com a programação.
É de grande importância também a participação de todos vocês nos nossos eventos. Aqui é um pouco dos nossos atendimentos, né? Nossa fisioterapeuta. Aqui também, né, um pouco do que eu já falei, das nossas necessidades. Aqui é a nossa nova sede, que, graças a Deus, é o seu Roberto Dorner, né, que construiu essa sede. Nós vamos ter mais salas, né, mais espaço para atender essas crianças. E, enfim, seria isso. Eu agradeço a todos. Eu não tenho o costume de falar em público e falar prolixamente, né, muito, tem um pouco de insuficiência respiratória também, mas a mensagem é essa, e eu gostaria de sair daqui hoje tendo sensibilizado, impactado um pouquinho de cada um de vocês para falar da nossa causa e para que as nossas crianças autistas elas sejam realmente incluídas, né? Não só na fala, mas de fato. Obrigada.